Que a paz do Senhor invada sua casa. Neste momento, que a graça de Deus cubra você, sua família, seus sonhos e todas as áreas da sua vida. Seja muito bem-vindo a esta oração poderosa, baseada no Salmo 1, uma promessa viva de bênçãos para aqueles que decidem andar no caminho do Senhor. Que você seja abundantemente abençoado neste tempo de oração, fé e entrega. Que a mão de Deus te envolva agora mesmo e que a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo desça sobre seu coração, sua mente, seu corpo, seu lar e cada decisão que você tomar a partir de hoje. Se você está aqui, saiba, nada é por acaso. Deus tem um propósito neste encontro espiritual. Ele quer renovar suas forças, firmar seus passos e direcionar sua vida para o caminho da justiça, da paz e da vitória. Antes de continuarmos, eu te convido, clique em curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente amém aqui abaixo como sinal da sua fé. Isso não é apenas uma interação, é um ato de concordância espiritual. E agora, com o coração aberto, vamos invocar juntos a presença de Deus para transformar esta oração em um marco na sua caminhada. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e misericórdia, neste momento te buscamos com reverência e fé. Entramos em tua presença pelo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e pedimos que teu Santo Espírito habite esta oração. Que não seja apenas um momento de palavras, mas um mover sobrenatural em cada vida que aqui ora conosco. Derrama tua unção, Senhor, sobre quem ouve esta oração agora. Cobre com o sangue do Cordeiro cada lar, cada família, cada coração cansado. Que toda ansiedade, medo, dor e angústia sejam agora lançadas aos teus pés. Assim como está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós hoje escolhemos este caminho de bênção. Senhor, não queremos nos misturar com as vozes que nos afastam de Ti. Clamamos por discernimento para rejeitar os conselhos errados, os atalhos perigosos, os convites sedutores que nos desviam da Tua verdade. Pai, queremos ser como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. Queremos florescer mesmo em tempos difíceis. Queremos permanecer firmes mesmo quando tudo ao redor parece inconstante. Sabemos que a Tua palavra é vida e direção. Dá-nos fome pela Tua palavra, Senhor. Ensina-nos a meditar nela ao acordar, ao caminhar, ao trabalhar, ao enfrentar os desafios da rotina. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz
em Salmo capítulo 119, versículo 105. Neste mundo em que tantos se perdem em caminhos vazios, nós escolhemos andar contigo. Pai, que cada passo nosso seja guiado pela tua vontade. Livra-nos da roda dos escarnecedores, da influência de palavras venenosas, dos que zombam da fé, dos que semeiam dúvidas e críticas destrutivas. Que sejamos rodeados por pessoas que edificam, que nos aproximam de ti, que nos inspiram a viver com um propósito. Dá-nos sabedoria para nos afastarmos do que corrompe e coragem para permanecermos fiéis, mesmo quando estivermos sozinhos em nossas convicções. Senhor, fortalece-nos com o teu Espírito para que tenhamos constância, que não sejamos como folhas levadas pelo vento, mas raízes firmadas na rocha que é Cristo. Em meio às provações, dá-nos perseverança. Em meio às distrações, dá-nos foco. Em meio às dores, dá-nos consolo. Nós te pedimos, molda o nosso caráter, transforma os nossos pensamentos e dá-nos um coração segundo o teu coração. Que nossa mente seja renovada a cada dia, como nos ensina Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que cada pessoa que ora comigo neste momento sinta a tua presença agora. Que o Espírito Santo traga paz ao coração aflito, força ao que está fraco e esperança ao que está desanimado. Senhor, visita os lares, toca nas famílias, restaura casamentos, reconstrói relacionamentos quebrados, traga reconciliação onde houver dor. Colocamos nas tuas mãos nossos filhos, netos, irmãos, pais, cônjuges, que todos caminhem sob a tua luz e proteção, que cresçam com temor ao Senhor, sabedoria do alto e amor pela tua palavra. Não estamos sozinhos, Senhor. Tu estás conosco em cada passo. Ainda que venham os ventos contrários, não temeremos, porque tua vara e teu cajado nos consolam. Como está escrito no Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Assim, com fé inabalável, caminhamos, confiando que tu estás à frente, abrindo caminhos, fechando portas que não são tuas e colocando diante de nós os propósitos certos. Pai amado, hoje reafirmamos, queremos andar contigo e não segundo os conselhos deste mundo. Sabemos que muitos caminhos parecem bons aos olhos humanos, mas ao final conduzem à morte. Como diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Por isso, Senhor, suplicamos, guia-nos pelo caminho da vida. Livra-nos das decisões precipitadas, das associações erradas, das escolhas que comprometem nossa paz e nos afastam
da tua presença. Ensina-nos a parar quando for necessário, a ouvir tua voz, mesmo no silêncio, a discernir entre o que é agradável e o que é verdadeiramente bom diante de ti. Senhor Jesus, ensina-nos a caminhar como tu caminhaste, com mansidão, fidelidade, sabedoria e firmeza. Que possamos aprender contigo a responder ao mal com o bem, a confiar, mesmo quando não entendemos, a amar, mesmo quando dói. Sabemos que, muitas vezes, o caminho do justo é apertado, como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 14. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, mas é esse o caminho que escolhemos, porque sabemos que ele nos conduz diretamente ao teu coração. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós agora, traz clareza onde há confusão, luz onde há trevas e firmeza onde há fraqueza. Que nossos olhos espirituais se abram para enxergar além das circunstâncias. Que possamos ver o que tu estás fazendo, mesmo quando não compreendemos o processo. Que confiemos em tua direção, ainda que os caminhos pareçam tortuosos, pois sabemos que tu endireitas as veredas daqueles que te temem, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Hoje, Senhor, queremos declarar que a nossa alegria está na tua lei, que nosso prazer esteja em ouvir a tua voz e obedecer aos teus mandamentos, que sejamos encontrados meditando na tua palavra dia e noite. Que tua palavra seja a nossa fonte de sabedoria, como fonte de águas vivas em meio a um deserto de mentiras. Que ela nos fortaleça nas tentações, nos console nas dores, nos direcione nas dúvidas. Que nunca deixemos de buscar teu conselho, porque a tua palavra é eterna, viva e eficaz. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Senhor, nesta oração também intercedemos pelos que se sentem perdidos, por aqueles que andaram por caminhos escuros e hoje desejam retornar. Que ninguém se sinta indigno de tua presença. Tu és o Deus que deixa as 99 ovelhas para buscar a que se perdeu. Tu és o Pai que corre ao encontro do filho pródigo. Que cada coração arrependido encontre acolhimento em teus braços. Que toda culpa seja lavada no sangue de Jesus. Que todo peso seja retirado e que o amor cubra a multidão dos pecados. Como está em Pedro, capítulo 4, versículo 8. Toca, Senhor, aqueles que estão em meio à confusão de caminhos, que saibam que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Dá direção para os que precisam tomar decisões difíceis. Mostra o caminho certo a quem está em dúvida sobre qual porta entrar, sobre qual palavra dizer, sobre qual atitude tomar. Que a tua paz
seja o árbitro em nossos corações, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que não sejamos dominados pelo medo, mas conduzidos pela certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe. Neste momento, colocamos aos teus pés nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos. Que tudo aquilo que for da tua vontade prospere, e o que não for, que seja retirado com amor, mesmo que doa. Ajuda-nos a confiar em ti, mesmo quando as portas se fecham, pois sabemos que aquilo que o Senhor tem preparado é maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Como nos garante Efésios capítulo 3, versículo 20, não queremos viver guiados pela ansiedade, mas pela fé. Não queremos controlar tudo com nossas mãos, mas descansar em tuas promessas. Senhor, abençoa as nossas escolhas neste dia. Que cada palavra que dissermos seja temperada com graça. Que cada atitude que tivermos leve teu nome a ser glorificado. Que onde estivermos, o ambiente seja transformado pela tua presença em nós. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, como ensinado por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 14. Que possamos ser resposta de oração para alguém neste dia. Que nosso coração esteja sensível ao sofrimento alheio e que sejamos instrumentos de cura e consolo. Querido Deus, queremos crescer na intimidade contigo, não apenas conhecer sobre ti, mas viver contigo. Que sejamos cheios do Espírito, guiados por ele em cada detalhe. Que não desprezemos os começos pequenos, nem subestimemos o poder das pequenas sementes que plantamos hoje. Ensina-nos a cultivar a fé, a paciência e a perseverança. Que cada ação de hoje, por menor que pareça, seja um tijolo na construção da vida que sonhas para nós. Clamamos também por proteção espiritual. Que nenhuma seta do inimigo encontre lugar em nossa mente ou coração. Que o Senhor coloque ao nosso redor uma cerca de fogo. Que teus anjos acampem ao nosso redor, como diz em Salmo capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampasse ao redor dos que o temem e os livra. Que sejamos cobertos pela armadura de Deus, como descrita em Efésios capítulo 6, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai amado, continuamos diante de ti com humildade e confiança, certos de que estás ouvindo cada palavra que brota do mais profundo do nosso ser. Nesta jornada de fé, queremos permanecer como árvores firmemente plantadas junto a ribeiros de águas, como nos ensina o Salmo capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que esta promessa
se cumpra na vida de cada pessoa que ora agora. Que haja frutos em todas as áreas, no espírito, na alma, no corpo, nas finanças, nos relacionamentos e nos projetos. Deus de fidelidade. Muitos que estão aqui passaram por estações de seca, enfrentaram perdas, decepções, frustrações, mas tua palavra nos lembra que quem permanece plantado em ti sempre floresce, mesmo após o inverno da alma. Que esta oração seja como uma primavera espiritual, um tempo de renovo, de brotar da fé, de crescimento interior, que mesmo as lágrimas derramadas em silêncio deem lugar à colheita de alegria, como está escrito em Salmo capítulo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Senhor, ajuda-nos a entender o tempo das coisas, a não nos compararmos com outros, mas a confiar que há uma estação certa para cada fruto. Dá-nos paciência para esperar sem murmurar, para crer sem ver, para perseverar sem desistir. Que nossa fé não dependa de resultados imediatos, mas da certeza de que estás operando mesmo quando não percebemos. Como Abraão, que creu contra a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18. Que também sejamos capazes de acreditar nas tuas promessas, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Pai, queremos uma fé que resista às tempestades, uma fé que não se abala com o tempo, nem se desvia nas provações. Que tenhamos raízes profundas, alicerçadas em Ti, que os ventos do medo, da dúvida, das palavras negativas e das pressões da vida não sejam capazes de nos arrancar do Teu propósito. Que sejamos constantes na oração, vigilantes no Espírito e obedientes em tudo. Que cada ação nossa, por mais simples, seja um reflexo da Tua presença em nós. Senhor, nesta oração, Te pedimos, livra-nos de toda distração espiritual. Quantas vezes somos levados pelo ritmo acelerado do mundo e deixamos de ouvir Tua voz? Perdemos tempo com o que é passageiro e esquecemos o eterno. Perdoa-nos por cada manhã em que não Te buscamos primeiro, por cada decisão tomada sem Tua direção, por cada palavra lançada sem oração. Restaura em nós o prazer da Tua companhia, o zelo pela Tua presença, o desejo sincero de estar contigo mais do que com qualquer outra coisa. Queremos ser como aquele que constrói a casa sobre a rocha, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 24. Não sobre areia, não sobre emoções, não sobre opiniões humanas, mas sobre a Tua palavra firme e imutável. Que a nossa vida espiritual não dependa do ambiente, mas seja constante, firme, sólida. Que não sejamos como os ímpios, que são como a palha que o vento espalha. Como diz o Salmo
capítulo 1, versículo 4. Que nada nos tire da rota da salvação. Senhor, levanta nesta oração homens e mulheres de oração. Pais que ensinem seus filhos a te buscar. Jovens que escolham a santidade. Em vez da aprovação do mundo, líderes que ouçam tua voz antes de seguir qualquer estratégia humana. Que o fogo do primeiro amor volte aos corações frios, que o altar da adoração seja restaurado em cada lar, que o tempo contigo não seja uma obrigação, mas o melhor momento do dia. Espírito Santo, pedimos que purifiques nossos corações, sonda-nos, revela o que precisa ser mudado, quebrado, curado. Retira toda raiz de amargura, toda inveja oculta, toda mágoa escondida. Ensina-nos a perdoar, mesmo quando não houver pedido de desculpas. Ensina-nos a amar, mesmo quando não somos correspondidos. Que sejamos livres de prisões emocionais e que a paz, que excede todo entendimento, governe os nossos sentimentos, como em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Querido Pai, coloca ordem na nossa mente, que os pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo, como diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Que nenhuma mentira do inimigo encontre espaço na nossa alma. Que saibamos reconhecer a tua voz, distinguir o que vem de ti e o que não vem. Que nossos olhos espirituais sejam iluminados, como Paulo orou em Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Clamamos também por restauração. Pai, restaura o ânimo dos que estão cansados. Muitos chegam a este momento, sentindo que não têm mais forças, que já tentaram de tudo, mas sabemos que o Senhor é especialista em recomeços. Tu és o Deus que ergue do pó o abatido, que fortalece o fraco, que faz do deserto um jardim. Que esta oração seja o início de uma nova fase, que tudo que estava parado comece a se mover segundo a tua vontade. Que portas se abram, que corações endurecidos se amoleçam, que o impossível se torne possível para a glória do teu nome. Senhor, levanta os abatidos agora, visita aqueles que estão chorando em segredo, aqueles que sorriem por fora, mas por dentro estão desanimados. Aqueles que não sabem mais como continuar, mas ainda assim estão aqui, ouvindo esta oração, esperando por uma resposta. Que saibam que tu estás com eles, que não estão sozinhos, que há um propósito em tudo, que cada lágrima é contada, que cada clamor é ouvido, que cada passo, mesmo trêmulo, está sendo acompanhado pelo teu amor fiel. Pai querido, em tua presença encontramos descanso e direção. Cada palavra que oramos, cada suspiro da alma, cada pensamento escondido, tudo está diante de ti. E é nesse lugar secreto, onde só tu vês,
que a transformação acontece. Agradecemos porque, mesmo sendo imperfeitos, podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que este seja o nosso tempo oportuno, Senhor. Tempo de cura, de renovação e de fortalecimento. Tu conheces os caminhos que percorremos. Sabes das pedras que pisamos, dos fardos que carregamos, das batalhas que enfrentamos em silêncio. E mesmo assim, continuas nos chamando à intimidade, ao arrependimento, à obediência. Neste momento, Senhor, abrimos mão do controle, da ansiedade, do medo de perder. Queremos caminhar sob a Tua luz, confiando que cada passo, guiado por Ti, nos aproxima do propósito eterno que tens para nós. Ensina-nos a viver com propósito, que nossos dias não sejam apenas sobrevivência, mas uma jornada intencional com o céu. Que cada decisão reflita a Tua vontade, cada escolha seja feita com sabedoria, cada oportunidade seja discernida à luz do Teu Espírito. Que tenhamos sensibilidade para perceber o tempo certo de agir, o momento certo de calar e o instante exato de se levantar em fé. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Senhor, neste tempo, clamamos também por nossa saúde, que Teu toque esteja sobre cada célula, sobre cada órgão, sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Que toda enfermidade física, emocional e espiritual caia por terra agora. Pelo poder do nome de Jesus, que a cura se manifeste em quem precisa. Que haja alívio nas dores, que haja renovação nas forças. Lembramos da Tua promessa em Isaías capítulo 53, versículo 5. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. Recebemos essa verdade com fé. Que a saúde não seja apenas ausência de dor, mas presença de equilíbrio, de bem-estar, de vida abundante. Pai, colocamos também diante de Ti nossas emoções. Quantos vivem aprisionados em ressentimentos antigos, em traumas não tratados, em feridas que ainda sangram por dentro? Que Teu Espírito venha como bálsamo curador, que o perdão flua onde há mágoa, que a liberdade reine onde havia culpa, que a alegria retorne onde só havia tristeza. Como diz o Salmo capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que esta manhã espiritual comece agora na vida de quem precisa de uma nova estação. Pedimos também por discernimento espiritual. Quantos se confundem com aparência de piedade, com falsos ensinos, com palavras que agradam, mas não libertam?
Dá-nos olhos para ver como tu vês, ouvidos para ouvir tua voz verdadeira e um coração que não se vende por aplausos humanos. Que sejamos firmes na verdade, corajosos para dizer não ao pecado e humildes para reconhecer quando erramos. Que nada substitua a tua presença em nossas vidas. Que teu Espírito nos conduza em toda a verdade, como prometido em João capítulo 16, versículo 13. Senhor, dá-nos domínio próprio, que saibamos controlar a língua, os impulsos, as reações, que sejamos lentos para irarmos, prontos para perdoar, sábios ao falar. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Que cada palavra que sai da nossa boca seja semente de vida, nunca de destruição. Que edifiquemos e não derrubemos. Que consolemos e não acusemos. Que sejamos canais da tua paz em cada conversa. Colocamos também nossos relacionamentos diante de ti. Onde houver divisão, que haja reconciliação. Onde houver silêncio doloroso, que haja diálogo. Onde houver frieza, que teu amor aqueça novamente. Pedimos pelos lares agora, que as casas sejam lugares de refúgio, de oração, de comunhão verdadeira. Que os filhos cresçam debaixo do temor do Senhor. Que os pais sejam exemplo de fé e firmeza. Que o ambiente familiar seja um reflexo do céu na terra. Abençoa também, Senhor, o nosso trabalho. Abençoa quem está começando algo novo, quem está enfrentando desafios no emprego, quem está buscando portas abertas. Que tua graça vá à frente em cada ambiente profissional. Que haja excelência, sabedoria, favor diante dos homens e direção clara do alto. Para quem está desempregado, que venha a provisão. Para quem empreende, que venha a criatividade. Para quem serve, que haja reconhecimento. Que tudo o que fizermos com nossas mãos prospere, como está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Senhor, que sejamos reconhecidos não por aquilo que temos, mas por quem somos em ti. Que a tua marca esteja sobre nós. Que ao olharem para nossas vidas, percebam tua presença. Que sejamos cartas vivas, como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Que possamos ser Jesus para alguém hoje, com nossas atitudes, com nosso acolhimento, com nossa fé inabalável. Senhor, ao nos aproximarmos do fim desta oração, queremos te agradecer por cada palavra que foi liberada dos céus sobre as nossas vidas. Não estamos saindo deste momento da mesma forma que entramos.
há algo novo sendo gerado dentro de nós. Fé fortalecida, esperança renovada, paz restaurada. Sabemos que Tu és Deus de aliança e todo aquele que permanece em Ti é como a árvore frutífera descrita no Salmo capítulo 1. Versículo 3, menos nunca murcha, sempre floresce e tudo o que faz prospera. Que essa seja a realidade de cada pessoa que orou até aqui. Pai, consagramos este dia a Ti, que não vivamos apenas mais um dia, mas que cada instante seja uma oportunidade para glorificar o Teu nome. Que a nossa mente esteja cativa à Tua vontade, que nossos olhos estejam atentos às oportunidades de amar, servir, perdoar e ajudar, que nossos pés nos levem a caminhos de paz, que nossas mãos sejam estendidas para o bem, que nossos lábios proclamem palavras de vida. Colocamos aos Teus pés também nossas preocupações mais íntimas. Sabemos que Teu cuidado vai além do que podemos imaginar, que mesmo quando estamos em silêncio, Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 26. Por isso, confiamos, entregamos, descansamos, porque o Senhor nunca perde o controle, nunca falha, nunca nos abandona. Pedimos agora que Tua presença nos acompanhe em cada lugar por onde passarmos. Nos lares, que reine a Tua paz. Nos ambientes de trabalho, que haja sabedoria. Nas ruas, que Tua proteção seja constante, que sejamos blindados contra todo mal visível e invisível, que nenhuma arma forjada prospere contra nós. Como diz em Isaías capítulo 54, versículo 17, declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Levanta, Senhor, uma geração que ama Tua palavra, que medita nela de dia e de noite, que não negocia princípios por conveniência, que permanece firme, mesmo quando o mundo diz que vale mais a pena ceder, que se alegra na justiça, na bondade, na fidelidade, que se recusa a se assentar com os escarnecedores e escolhe viver como luz, mesmo em meio à escuridão. Que esta geração seja marcada por santidade, por autoridade espiritual e por amor genuíno. Neste momento, Senhor, selamos esta oração com fé. Acreditamos que Tu já estás agindo, ainda que não vejamos agora. O Teu mover é real. Como Davi, queremos Te louvar, antes mesmo da vitória se manifestar, pois sabemos que Tu és fiel, como está em Salmo capítulo 27, versículo 13. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E nós cremos, Senhor, cremos que veremos a Tua bondade, cremos que viveremos promessas, cremos que a Tua bênção nos acompanhará. Pedimos por todos os que estão conosco neste momento, por cada pedido de oração que foi feito em silêncio,
Por cada clamor que só tu ouves, visita, Senhor, cada coração. Fortalece a fé, aviva a esperança, aquece o amor. Que ao final desta oração todos possam sentir-se renovados como águias que voam alto e não se cansam. Como diz Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por fim, Senhor, que o nosso dia seja abençoado, desde o início até o fim. Que não falte graça, que não falte direção, que não falte tua presença. Que possamos viver cada segundo conscientes de que estamos sendo guiados por ti. Que sejamos gratos mesmo nos desafios, porque sabemos que tu estás moldando o nosso caráter para algo maior. Que toda dor se transforme em testemunho, toda espera em amadurecimento, toda batalha em experiência com o céu. Que nossa vida seja um reflexo do Salmo 1. Firmados na tua lei, separados do mal, frutíferos no tempo certo, prósperos segundo o teu querer. E que no final do dia possamos olhar para trás e perceber que caminhamos sob a tua bênção, guardados, amparados, sustentados e direcionados pelo teu amor. Se esta oração tocou o seu coração, deixe seu amém aqui nos comentários como sinal da sua fé. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações poderosas como esta todos os dias. Compartilhe esta oração com alguém que você ama e que precisa de uma palavra de fé hoje. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar crescendo espiritualmente. Que a paz do Senhor te acompanhe em cada passo. Até a próxima oração.